Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Beleza, hein? Ó, hoje o vídeo é de um assunto novo, ok? A gente já falou sobre as estruturas que existem no nosso planeta. A gente já falou sobre a estrutura interna, crosta, manto, núcleo. A gente já falou, nós já falamos, já vimos dentro dos capítulos as características externas que formam o nosso planeta. Por exemplo, a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e aí a soma de tudo isso nós temos a biosfera. Inclusive nós já falamos sobre, dentro da litosfera, os tipos de rocha, as transformações que existem, a rocha magmática, a sedimentar, a metamórfica, entre outras coisas, beleza? E aí, hoje a gente vai falar de um assunto novo que trata sobre a formação e a transformação do nosso relevo terrestre. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, seja na superfície reta, ou abaixo, ou acima, é o relevo. E aí a gente precisa entender que esse relevo ele tem uma formação e uma transformação dessas formas de relevo. Ok? E aí, para que a gente possa entender essa formação e essa transformação, eu preciso que você entenda que existem agentes que são formadores e transformadores. Só que essas forças que atuam podem acontecer dentro da superfície, logicamente que a consequência disso vai ser do lado de fora, mas nós teremos também as forças que atuam do lado de fora. Mais uma vez, nós teremos aí a consequência, logicamente, do lado de fora. E aí, para que a gente possa entender, eu quero que você entenda que existem nomes específicos. Por exemplo, as forças que atuam dentro da superfície, nós chamamos de agentes endógenos. E esses agentes endógenos são as forças que atuam de maneira interna. E aí as forças endógenas, que são os internos, nós teremos o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, ou os terremotos. E aí, basicamente, essas forças elas têm por consequência os movimentos das placas tectônicas, que por sua vez se movimentam em direção umas às outras, ou elas acabam se afastando, e aí causando os movimentos internos, ou os movimentos endógenos. Por exemplo, o vulcanismo ele acontece quando há uma ruptura ou uma falha entre uma placa e a outra. E aí, por conta disso, o magma que estará abaixo da crosta, ele acaba saindo da superfície e, por sua vez, ele acaba encontrando essas fendas e aí acaba entrando em erupção, uma área específica, uma montanha que geralmente tem o contato entre duas placas. Então, por conta dessas duas placas, essa força, esse magma, ele acaba sendo expelido e aí formando uma nova forma, causando uma nova forma de relevo. Então, mais uma vez, a gente precisa entender que são formadores e transformadores do relevo. O primeiro agente interno, endógeno, vai ser o vulcanismo. O tectonismo, por sua vez, ele vai ser com forças intensas que atuam na nossa superfície, aliás, abaixo da nossa superfície, que serão o movimento das placas tectônicas, que quando elas se aproximam, elas se chocam, elas acabam saindo da superfície, formando um novo relevo. E aí nós temos as montanhas que são formadas pelo choque, pelo contato entre as placas tectônicas. Quando essas placas elas se chocam e elas têm um movimento lateral, ela tem uma dobra. Aliás, ela tem uma falha. Da mesma forma quando elas se afastam. Então uma ruptura, ou seja, um rompimento naquela condição específica ali na superfície, causando uma falha. Mais uma vez, a consequência disso vai ser de maneira externa. E por último, o terremoto. Quando as placas elas têm um movimento específico e há uma zona de tensão ali, elas acabam se acomodando entre um choque e o outro, formando, aliás, causando um terremoto. Nós chamamos aí de terremotos ou de abalo sísmico, dependendo da intensidade. Então, as três modificações que acontecem de maneira interna e que por sua consequência serão externas, serão essas: vulcanismo, movimento tectônico
e terremotos ou abalos sísmicos, ok? E aí, por sua vez, já que temos os movimentos internos, teremos também os movimentos externos, aliás, os agentes externos, que serão basicamente os agentes de erosão. O que é a erosão, Abraão? A erosão nada mais é do que o movimento, na verdade, o processo de modificação ou de deformação da superfície terrestre. A erosão, ela acontece quando há um esculpimento das formas de relevo, quando há um desgaste dessas formas de relevo. E aí a erosão, nós temos a erosão eólica, que é pelo vento. Então, quando o vento ele vem carregando partículas específicas de poeira ou de sedimentos que acabam como se fosse uma lixa esculpindo as formas de relevo, que levam milhares e milhares de anos para modificar. Então a erosão eólica acontece pelo vento, a erosão pluvial ela acontece pela chuva. Então já existe aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, por sua vez, a chuva vai batendo nas formas de relevo e naturalmente ela vai esculpindo as formas de relevo. É um processo que demora milhares e milhares de anos, mas ainda assim ele acontece continuamente. A erosão fluvial ela é bem similar à da chuva, que é a pluvial. A fluvial vai ser a erosão pelos rios. Então, quando os rios, na sua grande maioria rios de planalto, são aqueles rios mais altos, eles vêm descendo, a força da água, ela vem trazendo os sedimentos para as partes mais baixas, que por sua vez vão se acumulando ali, formando um novo tipo de relevo. Então temos aí a eólica, a pluvial, a fluvial. A erosão marinha, chamamos também de marítima, ela vai ser aquela que acontece nas áreas próximas ao litoral, que a água do mar ela bate na rocha e volta, bate na rocha e volta. E aí, pela grande quantidade de sal naquela água, aquele sal naturalmente ele vai formar como uma lixa, parecido também com a erosão eólica, que aí por sua vez vai acabar esculpindo as formas de relevo próximos ao litoral. E aí também temos a formação, aliás, a transformação antrópica. O que é a antrópica? A antrópica é formada pelo homem, que diferente de todas essas, ela acontece muito rápido, que é quando o homem ele modifica o nosso relevo terrestre. Seja ele para fazer um túnel, quando faz uma escavação no morro, seja ele para fazer uma ponte, da mesma forma ele faz um corte no morro, ou um viaduto, ou uma estrada, seja lá o que for. Um bom exemplo disso aqui na nossa região é a Transolímpica, que era uma área de morro que foi cortado para fazer uma estrada em nome do progresso, em nome das coisas boas, mas ainda assim há uma modificação. Então é basicamente esses agentes de transformação, de formação e de transformação do nosso relevo terrestre, ok? Então, no próximo vídeo, no próximo conteúdo e na aula, a gente tira as dúvidas, beleza? Não deixa de estudar e a gente se fala novamente na próxima aula. Valeu? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!